Anuário Espírita de 1972. A assombrosa mediunidade de Einar Nielsen. Einar Nielsen foi um dos mais notáveis médiuns do nosso tempo. Ignoramos a data de seu nascimento, ocorrido na Dinamarca. Mas no dia 16 de abril de 1965, quando desencarnou, a imprensa dinamarquesa publicou que era septuagenário, tendo dedicado 54 anos de sua vida ao exercício da mediunidade. Nielsen parece ter sido descoberto pelo famoso experimentador Barão Schwerenk-Notzing, denominado o pai da parapsicologia. Foi esse cientista, pelo menos, quem primeiro investigou as faculdades do médium dinamarquês, apresentando os resultados obtidos em um livro pouco conhecido, Psicanálise Fenômeno. Note-se informa que a mediunidade de Nielsen surgiu quando ele era ainda um adolescente de 16 anos. Suas faculdades incluíam materializações, às vezes em presença do próprio médium, levitações e outros fenômenos telecinéticos. Foi cientificamente testado até o absurdo, que não bastou para que fosse processado em Copenhague, em abril de 1932. O período áureo da mediunidade de Nielsen decorreu enquanto se submeteu às experiências de um clérigo sueco, o reverendo Martin Lindenblad, que inclusive chegou a fotografar formas materializadas em plena luz do dia. Foi ao curso dessas experimentações que o reverendo Lindenblad obteve fotos da rainha dos belgas, a formosíssima Astrid. A Europa emudecera quando a jovem rainha morreu tragicamente em um desastre de carro, pois ela se materializou através das faculdades de Nielsen e deixou-se fotografar. Essas fotos causaram a maior sensação, passando a ser procuradas pela imprensa de todo o mundo. Mas o resultado de toda essa publicidade, envolvendo também o nome do reverendo, resultou em que a Igreja Luterana suspendeu publicamente de suas funções. Da primeira vez, por um período de 2 meses, esse fato não o acovardou. Lindenblad prosseguiu com suas pesquisas, que em 1939 publicou um livro relatando suas experiências com Nielsen. As fotos da materialização de Astrid foram reproduzidas e são elas que hoje ilustram este artigo. É curioso notar que pouco tempo depois, Lindenblad desencarnava, e não muito tempo passado, também se materializava pela mediunidade de Nielsen. Por esse tempo, um outro pesquisador extraordinário, também ele recentemente desencarnado, o Dr. Hans Gerloff, conduzia experiências com Nielsen. Ora, Lindenblad e Gerloff tinham sido amigos de muitos anos e a identificação foi imediata. Gerloff pediu ao espírito de Lindenblad que arrancasse um pouco de ectoplasma da manga do envoltório materializado e que o pusesse em um frasco. O espírito atendeu, mas um pedaço do tecido se liquefez. No decorrer do tempo que durou a associação de Nielsen com Gerloff, foi possível a realização de notáveis comprovações no terreno do fenômeno da materialização. Gerloff recorda o caso de uma menina de 14 anos que permitiu fosse cortado um punhado de seus dourados cabelos antes de se desmaterializar. Essa sólida prova permanecia ainda em poder do cientista até a época de sua desencarnação. Gerloff narrou à imprensa um curioso episódio ocorrido em uma das sessões com Nielsen. O espírito de um rapaz materializava-se frequentemente e um dia o experimentador pediu-lhe que desse consentimento em dar-lhe uma picada no lóbulo da orelha. A entidade consentiu e uma gota de sangue foi pingada em um pires de vidro. O Dr. Gerloff
levou o material imediatamente para o seu laboratório e o examinou. O resultado obtido criou um novo ponto de interrogação na pesquisa psíquica. Os espíritos não têm propriamente sangue, porém, uma espécie de soro que não escorre. Uma das facetas da mediunidade de Nielsen que mais particularmente intrigava o Dr. Gerloff era que, em quase maioria, as formas que se apresentavam estavam apenas parcialmente materializadas. Não poucas vezes, apenas a cabeça de uma pessoa era vista flutuando em torno da sala onde se faziam as sessões. Para o Dr. Gerloff, isso não era apenas extraordinário, mas constituía igualmente uma prova de autenticidade do fenômeno. Ele recorda também a aparição de uma famosa médium nos dias atuais, nos dias heróicos do nascimento do Espiritismo. Assim, a célebre Madame d'Espérance, autora de um clássico espírita, No País das Sombras. Quando Madame d'Espérance se materializou, pediu ao Dr. Gerloff e sua equipe que movimentasse uma bengala entre ela e o soalho, a fim de provar sua levitação. Depois que a experiência foi feita, ela desapareceu uma nuvem de névoa. Empregando um estetoscópio extremamente sensível, o Dr. Gerloff conseguiu medir as batidas do coração das formas materializadas. Verificou então que eram perfeitamente normais e audíveis, mas, simultaneamente, as batidas no coração do médium Nielsen eram tão fracas que o aparelho era impotente para registrá-las. Em outro teste, Gerloff obteve marcas digitais dos espíritos em caixinhas de Potia. Alguns deles justapuseram igualmente suas assinaturas, outros, respirando em água de cal, produziram sedimentos leitosos, provando que sua respiração era normal. Esta experiência, aliás, já tinha sido feita por William Crookes. Tivemos o prazer de nos corresponder com o Dr. Hans Gerloff no decorrer dos últimos 3 anos de sua presente encarnação. São muitos e todos extremamente sugestivos os seus depoimentos. Entre centenas de extraordinárias provas, este pesquisador alemão testemunhou a desmaterialização lenta e gradual de uma menina. Foi se desfazendo sobre o assoalho, até que finalmente apenas restou a sua cabeça. Então desapareceu por detrás das cortinas da cabine. Gerloff atribui a excelência dos resultados obtidos ao fato de que mantinha cordiais e simpáticas relações com Nielsen. É errado tratar o médium como um delinquente, partir de um pressuposto de que é um embusteiro, algemá-lo a uma da cadeira e picá-lo com alfinetes, escreveu-nos ele. Quando o escritor inglês Trevor Walwart quis promover-se jornalisticamente denegrindo a memória do Sr. William Crookes, em um escândalo que movimentou toda a opinião pública na Inglaterra, o Dr. Hans Gerloff foi um dos mais positivos defensores de Crookes. Ele entrava na batalha com excelentes armas, pois que Kate King se materializou em várias sessões com Nielsen. Quando o espírito de Kate se aproximou pela primeira vez nas memoráveis sessões com William Crookes pela mediunidade de Florence Cook, diz que, num passado remoto, fora filho do Sr. Henry Morgan, controvertido personagem, feito governador da Jamaica, depois de uma vida de façanhas na pirataria do mar dos Caribes. Ora, pesquisando nas bibliotecas, o Dr. Hans Gerloff verificou que não existia documentos provando que Morgan tivera uma filha por nome de Anne Morgan. Quando Kate se materializou, ele inquiriu-a a este espírito. Ela tornou a confirmar que Henry Morgan fora seu pai. Sua mãe não se casara com um antigo pirata e este se negara a reconhecê-la como filha. Como o Dr. Hans Gerloff fizesse um silêncio algo constrangido na sessão seguinte. O próprio espírito de Henry Morgan se materializou, pediu que o chamasse apenas de John King e afirmou às pessoas presentes que de fato Anne Morgan, ou melhor, Kate King, fora sua filha. As espetaculares sessões com Niel serão habitualmente
assistidas por um grande número de pessoas, tanto na Dinamarca quanto em outros países por ele visitado. Anne Smith, conhecida médium norte-americana, assistiu e descreve as indiscutíveis evidências pessoais que recebeu através de Nielsen. Nestas experiências, fizeram sentir-se mais fortemente as faculdades de voz direta e aporte, que também eram muito desenvolvidos no médio dinamarquês. Uma filha desencarnada de um casal de assistentes, Christian Ramsen, falou pela trombeta acústica: "Mamãe, papai, sinto-me tão feliz podendo agradecer-lhe por tudo quanto fizeram por mim. Poderia retribuir-lhes?" Pergunta. "Que tal trazer-lhe alguma coisa?" Pergunta. "Digam o que querem e tentarei fazer o transporte." O pai disse-lhe que tinha levado flores frescas a seu túmulo naquele dia, desejava uma delas. Não se passou muito e a voz da jovem fez-se outra vez ouvir: "Meus queridos, fui ao cemitério e consegui trazer o ramalhete inteiro, ei-lo." Ramsés sentiu que qualquer coisa caía-lhe às mãos. Quando a sessão terminou e as luzes foram acesas, Ramsés tinha nas mãos não apenas as flores, mas igualmente o fino vaso em que a puseram sobre o túmulo. O vaso estava cheio de água, as flores úmidas de orvalho. Havia um pouco de musgo ao pé do vaso. O cemitério onde se encontrava o túmulo de Mus ficava a 3 milhas da casa onde se fizera a sessão. No dia seguinte, bem cedo, Ramsay voltou ao cemitério. O vaso e as flores tinham desaparecido. Em outra sessão, uma jovem, Cindy Austrafor, estando sua mãe presente, apresentou-se. Cindy perguntou à genitora se ainda guardava os seus brincos. A mãe respondeu que tinha sido posto no caixão com ela. "Você sabe, mamãe, que eu não estou ali. Gostaria que a senhora ficasse com os brincos. Vou tentar trazê-los." Quando a sessão chegava ao fim, estando o médium ainda em profundo transe, a voz de Sid se fez de novo ouvir: "Então, mãe." Então a mãe sentiu que qualquer coisa lhe caía nas mãos. Quando as luzes foram acesas, ela reconheceu os objetos. Além dos brincos, o espírito trouxe umas bonitas peças de espuma do mar, encastoadas em ouro e também em pequeno broche de prata. A senhorita Austrafor contou aos assistentes que ela mesma colocara aquela peça no ataúde antes que fosse descida ao túmulo. Problemas cardíacos levaram Nielsen a suspender seus trabalhos mediúnicos por volta de 1959. Não deixou-a ativa no movimento espírita, porém não tornou a fazer sessões de materialização. No Congresso da Federação Espírita Internacional, realizado em 1961 em Londres, compareceu como convidado de honra, cercado de muita estima e respeito. Na história do espiritismo, o nome de Ainer Nielsen se inscreve entre os mais honestos e devotos servidores da mediunidade. A foto da rainha, deixa eu ver aqui, da rainha Astrid, rainha belga, materializada pela mediunidade do médium dinamarquês. Ela usou o ectoplasma do médium dinamarquês e se materializou-se a rainha belga, o espírito dela materializado. Astrid, rainha Astrid da Bélgica. Um caso no Anuário Espírita de 1972, relíquia. Um outro caso de materializações, o possível acontece.
A única coisa no mundo que podemos reclamar para nós mesmos com absoluta segurança, o grande bem que nenhum poder do mundo nos pode arrebatar e que mais do que qualquer outra coisa não nos pode valer uma felicidade permanente, é a integridade da alma, que se manifesta no consciencioso cumprimento do nosso dever pessoal. É aquele que tem a afortunada sorte de poder cooperar na construção do edifício da ciência, encontrará a sua satisfação e a sua felicidade interior. Como dizia o nosso grande poeta Goethe, na certeza de que explorou o explorável e serenamente venerou o inexplorável. Espírito hindu foi fotografado ao lado do médium em São Paulo. Em uma rua de Santana, próximo do Campo de Marte, a reportagem de Notícias Populares foi ver se o médium José Antunes Belo ainda era o mesmo de 20 anos passados. Belo foi o maior médium de efeito físico, produzindo materializações de espírito, e chegou à seguinte conclusão: Belo não mudou nada, continua o mesmo. A sua conduta como espírita manteve essa mediunidade fabulosa. Homem modesto, simples, que não vive desse dom maravilhoso que Deus lhe deu. José Antunes Belo é uma criatura humilde que vive momentos tristes que por hora não podem ser revelados, mas conserva a alegria, a bondade, o amor ao próximo como um mensageiro de Deus. A prova: sua esposa doente impediu que ele voltasse para uma prova pública no sábado, mas ele já havia feito uma prova entre as pessoas de idoneidade e respeito na casa de Rambo Cabderian, um grande comerciante de Santana. Estava presente o pai do anfitrião, senhor José Cabderian, e o tenente Eufrásio Pereira. Os espíritos se materializaram e deram suas mensagens. Notícias Populares fotografou e apresenta hoje uma das provas mais perfeitas da continuidade da vida depois da morte. O espírito ao lado do médium Belo, um espírito hindu, mensageiro da esperança, do amor, da paz, que procura com sua presença, em forma ectoplasmática da humanidade, a certeza de que a morte física não é o fim, que a vida não termina num banquete de vermes sobre a terra. A foto do espírito hindu materializado com esse médium em São Paulo, anos 72. Aí materializou só o rosto dele, né? No entorno do médium, do ectoplasma do médium. Anuário Espírita, de 1972. Foto do espírito hindu materializado no médium em Santana, São Paulo, ao lado do médium, anos 72. As sessões de materializações deixavam dúvidas, mas como disse o professor Buckheim, dos Estados Unidos, da Duke University, há sempre um empate de opiniões. Os que não creem e colocam uma porção de defeitos, procurando justificar o ateísmo, e outros que creem e procuram justificar sua tese com uma série de observações de nota. Na verdade, a materialização existe. Os espíritos se formam com as energias do médium, que perde peso durante a materialização, num fenômeno que a ciência jamais procurou estudar. Um homem ou uma mulher chegam a perder 20 quilos a menos durante 1 hora ou 90 minutos, para que os espíritos se formem à semelhança de como eram em vida. A pesagem do médium durante a materialização é a prova importante e que a medicina poderá, se quiser, comprovar. No caso do médium José Antunes Belo, a materialização não deixa dúvidas, pois o espírito materializou a seu lado, como prova a fotografia que ilustra essa reportagem. Nenhuma das pessoas presentes tinha feições físicas semelhantes ao espírito que fez sua aparição. Na sala estavam apenas poucas pessoas, a maioria mulheres. Sabes que existem muitas maneiras de mistificação, mas o médium José Antunes Belo
elimina qualquer dúvida, aparecendo ao lado do espírito materializado. Espíritos que se materializam com o meu corpo no espaço, no ar, ou que surjam com ectoplasma, por ectoplasma apenas com o rosto. Moacir Jorge, Notícias Populares, 19/7/1971, São Paulo. Anuário Espírita, de 1972, a relíquia do movimento espírita. Para pesquisa, surpreendentes provas para um escritor. Arthur Sinclair, escritor norte-americano, detentor do prêmio Pulitzer do jornalismo, falecido há meses com a idade de 90 anos. Não era estranho aos fenômenos psíquicos, assistiu a algumas sessões com sua esposa e recebeu provas notáveis da sobrevivência do espírito, por intermédio do médium norte-americano Arthur Ford. O médium americano Arthur Ford. A segunda esposa de Sinclair, Mary Craig, era uma médium natural, cujos dons se manifestavam desde a infância. Tinha sonhos premonitórios, sabia quando suas amigas residentes a milhares de quilômetros de distância estavam enfermos ou em apuros. Durante algum tempo entregou a Sinclair a habilidade com que ela se informava sempre com exatidão de suas andanças fora do lar. Decidiu experimentar com ela telepaticamente. Os resultados foram expostos no seu livro Mente Errante, e que revelam fatos notáveis. As 290 experiências com êxito foram registradas nesse importante livro, na qual narra a história psíquica do casal. A conclusão do esposo a respeito das experiências foi: temos algo mais que telepatia, pois nenhuma mente humana conhecia os locais descritos. Há nisso alguma mente sobre-humana ou algo que não sabemos escrever. Quando sua esposa prosseguiu na investigação psíquica, Sinclair acompanhou uma sessão de Arthur Ford, bastante cético. Pediu a um professor de psicologia da Universidade de Harvard, amigo seu, que o acompanhasse. Idealizaram provas e uma delas estava baseada em cartas escritas por pessoas falecidas. Manifestou-se nada menos que outro famoso escritor, Jack London, dizendo: tem vocês uma carta minha ali. E indicava um móvel onde se encontrava a referida carta, uma carta a qual fora escrita por ele e continha a prova desejada. Em outra sessão com Ford, comunicou-se uma moça dizendo que tinha morrido muito jovem. Identificou-se com seu nome e enviou saudações à sua mãe, uma amiga do Sinclair. Seguro de que esta mulher jamais tivera filhos, não deu valor à mensagem. Para seu assombro, porém, sua amiga prorrompeu em pranto e explicou-lhe que uma vez tivera um aborto. O nome dado pela menina espiritual era o mesmo pela qual a mulher a chamava secretamente durante o período de gravidez. Estava provado sem que se quisesse a sobrevivência do espírito, negada por grande maioria de sábios, que as mais das vezes negam por ignorância dos fatos e suas leis. Anuário Espírita de 1972. Estudante de medicina recém-desencarnado dá mensagem à sua mãe: mamãe, abençoe-me seu filho que ainda sofre, mas sofro porque o sofrimento de seu coração e dos nossos por minha causa se repressa em mim, como se fora terrivelmente condenado por mecanismos que ainda não sei compreender. Deixei o corpo, não por minha vontade.
Se pudesse, mamãe, teria ficado. Entretanto, quem de nós pode barrar o curso das leis de Deus? Pergunta o Espírito. É verdade que a senhora e o meu pai esperavam tanto do meu curso iniciante de medicina, mas se o futuro não fosse o que aguardávamos com tanto entusiasmo, impondo-nos dificuldades e tentações para cuja travessia não estivéssemos preparados, não teria sido melhor interromper o trabalho no presente para recomeçá-lo com mais segurança? Pergunta. Auxilie-me, não chore mais. A saudade é uma sombra entre nós. Compartilhamo-la juntos, porque estou ainda muito abatido, sem um entendimento claro ou tão claro quanto seria de desejar para resolver os meus próprios problemas. Ainda assim, rogo a todos paciência e conformação. Nada de rebeldias ou de queixas. Somos cristãos e sabemos que Deus nos oferece o melhor. Amanhecerá o domingo, no derradeiro dia do corpo. Sentindo-me alegre e feliz, quando tomamos o corcel para Araguari, meu coração estava contente, tranquilo. Era o descaso do estudo, a higiene mental. Era o descanso do estudo, a higiene mental. E tudo o que sucedeu após, no fundo, só a vontade do Senhor amparando-nos. Quando senti a pancada na cabeça, não tive tempo de pensar. Foi como se eu dormisse muitas horas sem querer. Ao despertar, a senhora simpática a abençoar-me ao pé do leito, muito limpo. Era sim a vovó Maria Luísa. Ele está dizendo, o estudante está dizendo que desencarnou e que recebeu ele no plano espiritual foi a avó dele, né? Maria Luísa. Nunca poderia supor que minha situação houvesse mudado tanto, mas aos poucos recebi a explicação acerca de tudo, porque comecei a sentir-me em casa, com o sofrimento de todos a sufocar-me. Não me achava no lar da terra, mas o lar da terra me requisitava para fazer-me ver e ouvir quanto se passava com a senhora, com o papai e com os nossos. Creia, mãezinha, que a dor dos que ficam, quanto demasiado, é um martírio sobre os que partem. Perdoe seu filho, se fala assim. Não tenho outras palavras para adoçar minha impressão. Conformemo-nos, tudo passa. No mundo estamos na escola. Esta é que é a verdade. Cada qual em sua lição, e terminada a lição, outros educandários de Deus nos esperam. Peça ao Celso não pensar que a situação pudesse ser outra. A ele, ao Ricardo, os meus pensamentos de gratidão. Deixei a existência do corpo terrestre porque devia ser assim. Estou melhorando à medida que escrevo. É um desabafo que vale por desinibição curativa. Orem por mim, mas pense acerca de nossas saudades com esperança e paz, regendo os nossos impulsos. Se vocês me ajudarem, creio que vencerei as minhas crises em menor tempo. Estou diante de um mundo novo. Ajude-me a descobri-lo. Tenho encontrado muitas dedicações, dentre elas a de vosso venerando Frei Raimundo, que será sempre o nosso herói, silencioso da caridade espiritual em nossa Uberlândia. Em nome de quantos me amparam, rogo o amparo de todos os meus familiares queridos. Tome a presença das queridas tias Clementina, Lindernira e Ondina, o compromisso de auxiliá-las, mamãe, e ser muito útil a todos. Quando puderem, estudem os assuntos da alma. São eles os ingredientes capazes de nos trazerem a consolação e a energia pelas quais todos estamos agora profundamente necessitados. Não posso escrever mais. Receba, querida mamãe, com meu pai e todos os nossos, todo o coração de seu filho. Paulo César, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, ao final da reunião pública na Comunhão Espírita Cristã, na noite de 16 de 10 de 1970, em Uberaba. Transcrita de Despertador, São Paulo, junho de 1971.
Anuário Espírita de 1972. Prodígio peruano. Tem 4 anos e surpreende com seus grandes conhecimentos artísticos e musicais. Os professores da Universidade de Montreal. Nascido no Peru, o menino prodígio responde pelo sonoro nome de Alfonsito. O Estado de São Paulo, de 1971. Interpretação espírita do menino gênio. Os gênios precoces ainda desafiam a ciência, havendo várias hipóteses para explicá-los, mas ainda falta aos cientistas para solucionar tal enigma a importante chave da reencarnação. Na literatura espírita encontramos interessantes estudos a respeito. O problema do ser e do destino da dor, Leon Denis. Anuário Espírita de 1972. Serve para grande pesquisa sobre casos paranormais e espíritas do Brasil e do mundo.